Olá, sejam bem-vindos ao canal Jojo Low Carb. Eu sou o nutricionista Jonatas Galasso, também conhecido como Jojo, e sou apaixonado por tudo que é low carb. Aqui no canal você vai encontrar dicas, receitas e inspirações para manter uma dieta baixa em carboidratos de forma saudável e saborosa. Se você está buscando uma forma de perder peso, controlar o açúcar no sangue ou simplesmente se sentir mais energizado, a dieta low carb pode ser uma ótima opção. Ela se baseia em alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis, como carnes, ovos, frutas, verduras, e reduz o consumo de alimentos com alto teor de carboidratos, como pães, massas e doces. Aqui no Jojo Low Carb você vai encontrar receitas fáceis e saborosas para todas as refeições do dia, além de dicas para manter a dieta low carb na rotina corrida de cada dia. Também vou compartilhar minhas experiências e aprendizados com a dieta low carb e responder às suas dúvidas sobre o assunto. Então, se você está interessado em uma vida mais saudável e em forma com a dieta low carb, se inscreva no canal e acompanhe as novidades. Vamos juntos nessa jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada. Neste episódio, eu vou falar sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do intestino. Apresenta-se como irritação no trato gastrointestinal em qualquer lugar, desde a boca até o ânus, mas ocorre mais comumente nos intestinos delgado e grosso. Pesquisadores estimam que a doença de Crohn afeta até 700 mil pessoas somente nos Estados Unidos. No Brasil, não encontrei estatísticas de quantas pessoas têm a doença de Crohn hoje em dia, mas sabe-se que a quantidade só vem aumentando ano a ano. A causa da doença de Crohn não foi descoberta ainda. Estudos sugerem que pode ser desencadeado por uma combinação de fatores que incluem seu sistema imunológico, genética e meio ambiente. O sistema imunológico e a doença de Crohn. Seu sistema imunológico tem muitos tipos de células. Algumas células podem causar inflamação e algumas células podem suprimi-la. Normalmente, essas células trabalham juntas para defender seu corpo contra infecções. Pesquisas sugerem que esse sistema pode ser desequilibrado. Se você tiver muitas células imunológicas causando inflamação no trato gastrointestinal, isso pode desencadear a doença de Crohn. A doença de Crohn está ligada a um risco maior de outras doenças autoimunes e inflamatórias. Algumas delas incluem asma, psoríase, artrite reumatoide e diabetes tipo 1. Essas doenças estão correlacionadas com a doença de Crohn, o que significa que podem estar relacionadas, mas não são necessariamente as causas. Genética como possível causa da doença de Crohn. Acredita-se que os genes desempenham um papel no desenvolvimento da doença de Crohn. Um estudo publicado em 2017 identificou 41 genes que podem estar associados a esta doença. No entanto, mais pesquisas são necessárias para replicar esses resultados para confirmar tal papel. É mais provável que você desenvolva a doença de Crohn se um parente próximo, como um pai ou irmão, também a tiver. Isso sugere que pode haver um componente hereditário, mas isso também pode indicar um problema alimentar na sua família. O meio ambiente e a doença de Crohn. O ambiente pode afetar se alguém desenvolve a doença de Crohn. Hoje, a doença de Crohn é mais comum em países mais distantes do Equador, incluindo partes da América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia. No entanto, a taxa da doença de Crohn está aumentando na Ásia, África e América do Sul. No Brasil, a taxa de pessoas com essa doença cresce a cada ano. A doença de Crohn também parece ser mais comum em áreas altamente povoadas. Os pesquisadores acreditam que isso pode ser explicado pela industrialização e pela adoção da dieta ocidental, mas mais pesquisas são necessárias. Se você come todos os dias alimentos inflamatórios como carboidratos refinados e óleos de sementes como o de soja, de canola, isso também contribui com a inflamação do intestino. Comer uma dieta rica em gordura. A comida por si só não pode causar a doença de Crohn, mas pode ser um gatilho.
Alguns alimentos ricos em gorduras trans podem causar inflamação. A pesquisa mostra que comer alimentos inflamatórios está associado a uma maior probabilidade de desenvolver a doença de Crohn. Os alimentos inflamatórios incluem comidas fritas com gorduras trans, bebidas açucaradas, carboidratos refinados. Reduzir a ingestão desses alimentos pode ajudar a prevenir a doença de Crohn. Alguns alimentos têm um efeito oposto e reduzem a inflamação. Os alimentos anti-inflamatórios incluem alguns tipos de frutas, alguns legumes e óleos de peixes, porque eles contêm ômega 3, que é altamente anti-inflamatório. Esses alimentos ajudam a manter uma mistura saudável de bactérias intestinais e podem prevenir o desenvolvimento da doença de Crohn. O consumo de laticínios também está vinculado a uma chance reduzida de desenvolver a doença de Crohn. Fumar cigarros e a doença de Crohn. De acordo com um estudo de 2019, fumar cigarros aumenta significativamente as chances de desenvolver a doença de Crohn. Pessoas com Crohn que fumam são mais propensas a desenvolver complicações, responder mal aos tratamentos e requerem hospitalização e cirurgia. De acordo com o mesmo estudo, os efeitos do tabagismo demonstraram ser temporários. Se você tem doença de Crohn e parar de fumar, isso pode melhorar os resultados a longo prazo. Fatores de risco para a doença de Crohn. Embora as causas da doença de Crohn ainda sejam desconhecidas, certos fatores estão associados a um risco aumentado. Idade. A doença de Crohn pode ocorrer em qualquer idade, mas geralmente é diagnosticada entre os 15 e 35 anos. As pessoas com mais de 60 anos e que desenvolvem a doença de Crohn geralmente apresentam sintomas menos graves. Isso pode ser explicado por alterações no trato gastrointestinal, como parte do processo natural de envelhecimento. Um estudo de 2018 que pediu aos participantes que identificassem sua raça descobriu que os participantes que se identificaram como brancos eram significativamente mais propensos a ter doenças inflamatórias intestinais, incluindo a doença de Crohn. Eles foram seguidos por participantes que se identificaram como negros e os participantes que se identificaram como hispânicos foram os próximos. E aqueles que se identificaram como asiáticos e outros múltiplos desconhecidos eram os menos propensos a ter doenças inflamatórias intestinais. É importante observar que o estudo concluiu que mais pesquisas são necessárias para entender melhor o que causou os resultados variados. Isso pode ter ocorrido também por causa da alimentação, pois as pessoas brancas podem ter mais acesso a alimentos processados do que as outras dos outros grupos. Anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides, como aspirina, ibuprofeno e naproxeno, estão associados ao aumento da atividade da doença em pessoas com doenças de Crohn. Essas drogas funcionam alterando os processos digestivos e inflamatórios em seu corpo, ambos ligados à doença de Crohn. O que não causa a doença de Crohn? As causas da doença de Crohn não são conhecidas, mas existem alguns fatores que foram descartados. Estresse. Um estilo de vida estressante já foi considerado a causa da doença de Crohn, mas os pesquisadores não acreditam mais que seja esse o caso. Reduzir o estresse pode ser útil no gerenciamento dos sintomas da doença de Crohn, no entanto. Contágios. Não há evidências que sugiram que a doença de Crohn seja causada por vírus, bactérias e outros patógenos. Infecções em seu intestino podem desencadear a doença de Crohn dependendo dos seus genes. Transmissão. Você não pode adquirir a doença de Crohn de outras pessoas ou animais. Fale com um médico, gastroenterologista e um nutricionista low carb se você acredita que pode ter sintomas de doenças de Crohn. Sintomas da doença de Crohn. Os sintomas da doença de Crohn geralmente se desenvolvem gradualmente. Certos sintomas também podem piorar com o tempo, embora seja possível, é raro que os sintomas se desenvolvam de forma repentina e dramática. Os primeiros sintomas da doença de Crohn podem incluir diarreia, cólicas abdominais, sangue em suas fezes, febre, fadiga, perda de apetite, perda de peso, sentindo como se seus intestinos não estivessem vazios após uma evacuação, sentindo muitos movimentos intestinais. Às vezes é possível confundir esses sintomas com os de outra condição, como intoxicação alimentar, dor de estômago ou alergia.
Você deve consultar o seu médico se algum desses sintomas persistir. Os sintomas podem se tornar mais graves à medida que a doença progride. Sintomas mais problemáticos podem incluir uma fístula perianal que causa dor e drenagem perto do ânus, úlceras que podem ocorrer em qualquer lugar da boca ao ânus, inflamação das articulações e da pele, falta de ar ou diminuição da capacidade de exercício devido à anemia. A detecção e o diagnóstico precoces podem ajudá-lo a evitar complicações graves e permitir que você inicie o tratamento precocemente. Diagnóstico da doença de Crohn. Nenhum resultado de teste é suficiente para seu médico diagnosticar a doença de Crohn. Eles começarão eliminando outras possíveis causas de seus sintomas. O seu médico pode usar vários tipos de testes para fazer um diagnóstico. Os exames de sangue podem ajudar seu médico a procurar certos indicadores de possíveis problemas, como anemia e inflamação. Um exame de fezes pode ajudar seu médico a detectar sangue no tratamento gastrointestinal. Seu médico pode solicitar uma endoscopia para obter uma imagem melhor do interior do trato gastrointestinal superior. O seu médico pode solicitar uma colonoscopia para examinar o intestino grosso. Testes de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, fornecem ao seu médico mais detalhes do que um raio-x comum. Ambos os testes permitem que seu médico veja áreas específicas de seus tecidos e órgãos. Seu médico provavelmente terá uma amostra de tecido ou biópsia coletada durante uma endoscopia ou colonoscopia para uma análise mais detalhada do tecido do trato intestinal. Uma vez que seu médico tenha concluído a revisão de todos os testes necessários e descartado outras possíveis razões para seus sintomas, eles podem concluir que você tem a doença de Crohn. Seu médico pode solicitar esses testes várias vezes para procurar tecidos afetados e determinar como a doença está progredindo. A cura para a doença de Crohn ainda não está disponível, mas a doença pode ser controlada. Existe uma variedade de opções de tratamento que podem diminuir a gravidade e a frequência de seus sintomas. Medicamentos. Vários tipos de medicamentos estão disponíveis para tratar a doença de Crohn. Drogas antidiarreicas e anti-inflamatórias são comumente usadas. Opções mais avançadas incluem produtos biológicos que usam o sistema imunológico do corpo para tratar a doença. Os medicamentos ou combinação de medicamentos de que você precisa dependem de seus sintomas, histórico de doenças, gravidade da sua condição e de como você responde ao tratamento. Anti-inflamatórios. Os dois principais tipos de medicamentos anti-inflamatórios que os médicos usam para tratar a doença de Crohn são os 5-aminosalicitatos orais e os corticosteroides. Os anti-inflamatórios costumam ser os primeiros medicamentos que você toma para o tratamento da doença de Crohn. Normalmente você toma esses medicamentos quando apresenta sintomas leves, com surtos de doenças infrequentes. Os corticosteroides são usados para sintomas mais graves, mas devem ser tomados apenas por um curto período de tempo. Imunomoduladores. Um sistema imunológico hiperativo causa a inflamação que leva aos sintomas da doença de Crohn. Medicamentos que afetam o sistema imunológico, chamados imunomoduladores, podem reduzir a resposta inflamatória e limitar a reação do sistema imunológico. Lembrando que o glúten existente no trigo pode ativar o seu sistema imunológico, deixando-o hiperativo. Antibióticos. Alguns médicos acreditam que os antibióticos podem ajudar a reduzir alguns dos sintomas da doença de Crohn e alguns dos possíveis gatilhos para ela. Por exemplo, os antibióticos podem reduzir a drenagem e curar fístulas, que são conexões anormais entre os tecidos que a doença de Crohn pode causar. Cirurgia. Se tratamentos menos invasivos e mudanças no estilo de vida não melhorarem seus sintomas, a cirurgia pode ser necessária. Por fim, cerca de 75% das pessoas com doenças de Crohn precisarão de cirurgia em algum momento de suas vidas. Alguns tipos de cirurgia para Crohn incluem a remoção de partes danificadas do trato digestivo e a reconexão das seções saudáveis. Outros procedimentos reparam o tecido danificado, controlam o tecido cicatricial ou tratam infecções profundas. Dieta. Após o diagnóstico de Crohn, seu médico provavelmente sugerirá
marcar uma consulta com um nutricionista registrado. Um nutricionista ajudará você a entender como os alimentos podem afetar os seus sintomas e a sua dieta pode ajudá-lo. O nutricionista ajudará a criar um plano alimentar. Essas mudanças na dieta podem ajudá-lo a absorver mais nutrientes dos alimentos que você come, além de limitar os efeitos colaterais negativos que os alimentos podem causar. A dieta da doença de Crohn. Um plano de dieta que funciona para uma pessoa com doença de Crohn pode não funcionar para outra. Isso ocorre porque a doença pode envolver diferentes áreas do trato gastrointestinal em diferentes pessoas. É importante descobrir o que funciona melhor para você. Isso pode ser feito acompanhando seus sintomas ao adicionar ou remover certos alimentos da sua dieta. Mudanças no estilo de vida e na dieta podem ajudar a reduzir a recorrência dos sintomas e diminuir sua gravidade. Ajuste a ingestão de fibras. Algumas pessoas precisam de uma dieta rica em fibras e proteínas. Para outros, a presença de resíduos alimentares extras de alimentos ricos em fibras, como frutas e vegetais, podem agravar o trato gastrointestinal. Se for esse o caso, pode ser necessário mudar para uma dieta com baixo teor de resíduos. A ingestão de gordura. A doença de Crohn pode interferir na capacidade do seu corpo de quebrar e absorver gordura, e esse excesso de gordura passará do intestino delgado para o cólon, o que pode causar diarreia. Beba bastante água. A doença de Crohn pode afetar a capacidade do seu corpo de absorver a água do trato digestivo. Isso pode levar à desidratação. O risco de desidratação é especialmente alto se você estiver com diarreia ou sangramento. Considere fontes alternativas de vitaminas e minerais. A doença de Crohn pode afetar a capacidade do intestino de absorver adequadamente outros nutrientes dos alimentos. Comer alimentos ricos em nutrientes pode não ser o suficiente. Converse com seu médico e seu nutricionista para tomar multivitamínicos para descobrir se isso é adequado para você. Trabalhe com seu médico para descobrir o que melhor se adapta às suas necessidades. Eles podem encaminhá-lo para um nutricionista. Juntos, vocês podem identificar o seu plano alimentar e criar diretrizes para uma dieta balanceada. A dieta low carb pode ser uma opção eficaz no tratamento da doença de Crohn. A doença de Crohn é uma condição inflamatória intestinal que afeta o trato gastrointestinal, causando dor abdominal, diarreia e perda de peso. Muitos pacientes com doenças de Crohn experimentam melhorias significativas ao seguir uma dieta low carb, pois ela pode reduzir a inflamação e melhorar os sintomas. Ao seguir uma dieta low carb, os pacientes com doença de Crohn devem evitar alimentos ricos em carboidratos, como pão, massas, arroz e açúcar. Em vez disso, eles devem consumir alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis, como carnes, peixes, ovos, nozes e óleos vegetais. Lembrando que esses óleos vegetais não podem ser óleos de sementes. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e reduzir a inflamação no trato gastrointestinal. Além disso, uma dieta low carb também pode ajudar a melhorar a absorção de nutrientes, pois os alimentos ricos em carboidratos podem dificultar a absorção de nutrientes essenciais. Isso é especialmente importante para os pacientes com doença de Crohn, pois muitas vezes têm dificuldades para absorver nutrientes devido à inflamação e à remoção de partes do trato gastrointestinal. Outra vantagem da dieta low carb é que ela pode ajudar a controlar o peso dos pacientes com doença de Crohn. A doença de Crohn pode causar perda de peso devido à dor abdominal, diarreia e dificuldade de absorver nutrientes. A dieta low carb pode ajudar a aumentar a saciedade e ajudar os pacientes a evitar o ganho de peso indesejado. Em resumo, a dieta low carb pode ser uma opção eficaz no tratamento da doença de Crohn. Ela pode ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a absorção de nutrientes e controlar o peso. No entanto, é importante discutir essa opção com um nutricionista antes de adotar essa dieta. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Jojo Low Carb. Espero que você tenha aprendido algo novo sobre como manter uma dieta baixa em carboidratos e como isso pode beneficiar a sua saúde e bem-estar. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre alimentação saudável e emagrecimento. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais para receber atualizações e dicas exclusivas. Obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo.